Então vamos lá, exercício de plano inclinado. Muito simples esse exercício, por mais que seja FUVEST, é light. Dá uma lida aí, tenta fazer sozinho. Foi que foi? Então vamos lá. O mostrador de uma balança, quando o objeto é colocado sobre ela, marca 100 newtons. Então essa é a situação. A gente tem o peso aqui para baixo, peso sempre para baixo, e ele está marcando 100 newtons nessa situação. Se tal balança estiver desnivelada, como ele mostra ali no ponto B, seu mostrador deverá indicar para esse mesmo objeto o valor D. Por que ele está falando isso? Ele não deveria marcar o peso? Não, ferinha. Na balança, a gente marca a força de compressão. Então, o que estiver comprimindo a balança é o que ela vai te dar. Tanto é que tem aquele amigo seu, sempre tem um tonto, né? Tomara que não seja você, que vai lá, tá lá, a pessoa vai pesar, tá lá na farmácia, aí a pessoa sobe, aí ele vai lá por trás, coloca o pé assim, engordou, hein? Esse tiozão do pavê, o que ele fez? Ele aumentou a força de compressão na balança. Então a balança não vai pegar o seu peso, ela vai pegar aquela compressão, que é o seu peso, mais a força que ele fez. Da mesma forma, se você fosse lá com a pessoa que está na balança e fizesse uma força para cima, você aliviaria o peso. Ela marcaria menos quilogramas ali. Então a balança marca o que está sendo pressionado. Nesse caso, o desnível faz com que a gente passe o peso para Px e Py. O peso, ele sempre continua existindo, mas para facilitar a nossa conta, a gente usa uma ferramenta de facilitação, que é a decomposição. Eu vou decompor o peso em PY, ou também chamado de peso normal, e eu vou decompor o peso em PX, ou chamado peso tangencial. Então, eu tenho essas duas forcinhas que elas aparecem através da decomposição da força-peso. O que é decomposição? Se eu tiver dois vetores assim, eu somo e formo uma diagonal. O que é decomposição? Se eu tiver a diagonal, eu consigo fazer o caminho inverso e chegar nesses dois vetores aqui. Bom, tem uma aulinha só de teoria de plano inclinado, vai para lá, que você consegue descobrir essa parada. E lá eu mostro para vocês o seguinte. Eu mostro para vocês que o Px, ele vai ficar como sendo o peso vezes o seno do ângulo de inclinação da rampa. Então, o Px é o peso que está descendo, pegou o trocadilho? E o Py, ele é o peso que está encostado, pegou o trocadilho? Aqui no caso, como que nós vamos fazer para descobrir o seno e o cosseno? Não precisa de seno e cosseno. A pergunta dele é sobre o peso que está encostado, que é o Py. Nesse caso, eu só preciso de cosseno. Teacher, ele não falou cosseno. Presta atenção. Matematiquinha básica. Ixi, você aprende isso aí lá na catequese, ó. Se eu tenho um triângulo de 30 centímetros de altura, 40 centímetros de base, aqui eu não preciso nem fazer Pitágoras, não vou fazer Pitágoras para dizer que a diagonal é 50 centímetros. Então, essa diagonal tem 50 centímetros. O ângulo que a gente está dizendo é esse ângulo θ aqui. Então, o que seria o nosso cosseno de θ? Seria o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, vamos lá. O nosso PY é peso vezes o cosseno de θ. O nosso PY vai ser o peso que a gente usa como sendo 100 newtons, que ele já falou lá naquele primeiro desenho, e o cosseno de θ, que vai ser o cateto adjacente pela hipotenusa. Aí você vai colocar que o PY é igual a 100 vezes 0,8. 40 por 50, 0,8. Você vai anotar que o PY vale 80 newton. Show de bola! Essa força de 80 newton, que é o que está marcado na alternativa D. Então toma cuidado que exercício da FUVEST, quase todos são assim. Você não faz uma única conta e acabou. Ele te dá uma informação, dessa informação você pega um valor para achar a sua resposta. É quase que sempre assim. Olha, faz isso, agora usa aqui. Olha, interpreta isso, agora usa aqui. Olha, vê esse gráfico, agora usa aqui. Quase sempre a FUVEST faz isso com os exercícios. Firmeza? Então, plano inclinado suave aqui. Valeu, Xudré. Vamos que vamos.